Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Nós tivemos neste domingo passado o derramamento do Espírito Santo e eu creio que você que está me ouvindo, que foi batizada com o Espírito Santo, que foi selada com o Espírito Santo pelo Senhor Jesus, você vai entender claramente aquela palavra que Jó respondeu aos seus amigos dizendo: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a minha mão pesa sobre o meu gemido. Então eu queria que você atentasse para essa palavra, você que mesmo tendo sido batizado com o Espírito Santo, mas vem carregando uma amargura na alma há muitos anos. Então, essa campanha de fé no dia 17 agora é para as pessoas que estão carregando uma queixa, um clamor, uma amargura na sua alma há muito tempo. Sabe que tem gente que tem problemas crônicos. Há pessoas que dizem: eu carrego clamores há muito tempo e ainda não foram respondidos. Se você é uma dessas pessoas, então preste atenção nessa palavra do Bispo Clodomir. Se você observar, dentre muitas campanhas de fé que nós promovemos, que nós realizamos, a principal e que nós, pelo menos, promovemos 2 vezes ao ano, a exemplo do que acontece com a Fogueira Santa, é a campanha da justiça. Por quê? Porque esse é o caráter de Deus. Deus é justo. Deus é justiça. Se Deus é justiça, o diabo é injustiça. Aonde há injustiça, há diabo. Por isso, aqueles que têm dentro de si o Espírito de Deus, que é o Espírito da justiça, não aceitam que a injustiça, seja ela qual for, seja em qualquer área da vida, prevaleça sobre a sua vida. Porque o próprio Deus não aceita. Em Romanos capítulo 1, ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda injustiça. Não tem nada que provoque mais a ira de Deus do que a injustiça. Qualquer tipo de injustiça, todo tipo de injustiça. Por isso que Jó, olha só, Jó, e é com base nisso aqui que nós vamos manifestar a nossa fé. Jó diz assim: respondeu, porém, Jó. Por que ele deu essa resposta aos seus amigos? O diabo entrou na vida dele, destruiu família, destruiu saúde, destruiu vida financeira, e ele ficou sendo acusado pelos seus amigos de que algum pecado ele havia cometido, alguma falha ele havia cometido. E ele não havia cometido pecado algum. Deus permitiu porque ele, depois mesmo ele declarou, ele conhecia a Deus só de ouvir. Ele vivia dentro de uma religiosidade, mas era sincero nessa religiosidade. E conhecia a Deus só de ouvir. E não havia outro meio que não fosse o que aconteceu com ele, de Deus se revelar a ele, que não fosse esse. Mas ele não aceitou essa situação. Ele lutou contra essa situação justamente por ser um homem justo. Ele diz: ainda hoje, a minha queixa está em amargura. Na Bíblia atualizada diz: a minha queixa é de um revoltado. A minha mão pesa sobre o meu gemido. Ele não diz: ainda hoje, o meu pedido, a minha súplica, a minha oração. Não, ele não fala em pedido, ele não fala em oração, ele não fala em súplica, não fala também em clamor, ele fala em queixa. Ele fala em queixa.
Você só dá uma queixa. Uma coisa é você chegar e pedir. Quando você, por exemplo, quando uma pessoa sofre um assalto, ou quando ela tem algum problema que ela tem que recorrer à justiça, ela não vai fazer um pedido, até porque ela vai ter que contar com um advogado, ela vai ter que pagar esse advogado, então ela não vai fazer pedido, ela não vai até o tribunal fazer um pedido, ela vai com uma queixa, ela vai para requerer os seus direitos, ela vai para reivindicar os seus direitos. A campanha que nós vamos ter da justiça no domingo, dia 17, não vai ser para apresentar pedido, não vai ter pedido. O que você vai escrever não é um pedido. Quando você pegar a caneta ou o lápis para escrever, você não vai escrever, ó Deus, tenha misericórdia, ó Deus, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu estou vivendo essa injustiça, eu estou sofrendo essa injustiça. Não! Você vai se queixar, você vai escrever, ó Deus, eu não aceito, eu creio na tua palavra, eu creio no teu caráter, eu creio na tua justiça, eu creio na tua justiça, e porque eu creio na tua justiça, eu não aceito que haja essa injustiça no meu casamento, eu não aceito que haja injustiça da traição, a injustiça do desprezo, do abandono, da rejeição, da frieza, eu não aceito essa injustiça da parte da minha filha, do meu filho. Eu criei, eu eduquei com todo carinho, com toda atenção, e hoje ele me despreza. Eu dei o melhor de mim para ele, e hoje ele é minha vergonha, hoje ele é minha humilhação, hoje até a minha fé é questionada. Até a minha fé é questionada, meu Deus, até a minha vida diante de Ti, até o meu caráter diante de Ti é questionado pelas pessoas por causa dessa situação do meu filho, por causa dessa situação da minha filha, por causa dessa situação do meu marido, por causa dessa situação da minha vida econômica. Quantas pessoas olham para mim muitas vezes e perguntam, o olhar delas, há uma pergunta no olhar delas dizendo, aonde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Por que esse teu Deus não livra você dessa situação? Então é uma queixa. O que é? Não é pedido não, é queixa. Mas só há essa disposição de apresentar essa queixa quando a pessoa decide também fazer, ser e fazer o que é justo diante de Deus. Como é que um injusto, o sujeito que vive na injustiça, pode querer que Deus faça justiça na vida dele? Por isso ele diz assim, versículo 3, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Ele não sabia não, ele não tinha a revelação que nós temos do altar, ele não sabia, ele não tinha o entendimento que nós temos a respeito do altar. O altar é o tribunal de Deus, o altar é o tribunal da justiça, e é nesse altar que no dia 17, nós vamos nos colocar diante desse trono, representando o trono de Deus, do justo juiz, e nós vamos apresentar queixa, é queixa. Eu tenho queixas para apresentar. Você tem queixas para apresentar? Você tem queixas para apresentar? Porque eu tenho situações que eu vivo que é uma injustiça. Não é graças a Deus, com respeito à minha vida, graças a Deus está tudo bem, mas é com respeito à obra de Deus, é com respeito à obra de Deus, é injustiça. Aonde há injustiça, a quem? Aonde há injustiça, a quem? Diabo. Se eu me conformo, se eu aceito, o diabo vai se prevalecer, vai entrar numa de querer fazer injustiça em outros lados. Mas vamos ver se Deus é Deus. Ele diz assim, então me chegaria ao seu tribunal. Ele não sabia, eu sei, o tribunal é o altar. Exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Nós vamos encher a nossa boca de argumentos no dia 17. Sabe qual é o argumento? Meu Deus, eu não quero o mal de ninguém, eu não quero a desgraça de quem quer a minha desgraça, eu não quero a ruína de quem quer a minha ruína, eu não quero a destruição de quem quer a minha, eu não quero o mal de quem quer o meu,
Eu só quero o que me é de direito. Eu só quero o que o Senhor promete. Eu só quero ver a tua palavra se cumprindo na minha vida. Eu só quero a tua justiça na minha vida. Porque se eu estou vivendo uma situação contrária à palavra, se eu estou vivendo, um detalhe aqui, só para não perder, ele diz: saberia as palavras com que ele me responderia, versículo 5, e entenderia o que me dissesse. Lá no versículo 7 ele diz assim: ali o reto pleitearia com ele e me livraria para sempre do meu juiz. Você está vendo? O reto. Então, quando você está vivendo uma vida íntegra, uma vida reta, essa tua vida diante de Deus, em que você mantém o teu coração limpo, a tua consciência limpa, em que você não deseja o mal de ninguém, a ruína de ninguém, ao contrário, você perdoa, você não está cultivando mágoa, rancor, ressentimento, você não quer prejudicar ninguém, ao contrário, você quer ajudar, você é o reto, você está vivendo dentro da justiça. Isso é uma prova. E o que vale diante de Deus, o que vale diante de um juiz, o que vale diante de juiz é a prova. É a prova, são as evidências. Por que os países de primeiro mundo investem nos aparatos para poder investigar o crime que ocorreu, sem que seja necessário uma pessoa dizer: eu vi, porque essa prova não é a principal. Eles chamam uma testemunha, um ser humano, a prostituta das provas. Por quê? Porque o ser humano mente, o ser humano pode ser chantageado, o ser humano pode ser subornado. Então eles, você já viu em filme, é aquilo ali mesmo, eles cercam toda a área, ninguém entra naquela área, ninguém entra naquele lugar ali, até que todas as evidências sejam resgatadas, sejam tomadas. Casa a mesma coisa, porque eles querem a prova, porque contra a prova não há argumentos. Essa injustiça vai acabar, em nome de Jesus. O que é uma queixa? Uma queixa é uma extrema expressão de dor ou decepção, e sempre vem acompanhada da injustiça. Já a injustiça significa principalmente o desrespeito pelos direitos, e isso pode ser visível de diversas formas. A injustiça no casamento. Daniel, eu não te amo mais. Adeus. A injustiça na saúde. Você está muito doente. Eu sinto muito. A injustiça na vida financeira. A empresa está fazendo cortes. Decisões difíceis foram tomadas em áreas com excesso de pessoal. A injustiça na família através dos vícios. Qual tem sido a sua injustiça? Se você se sente injustiçado por diversos motivos e razões, se você não suporta mais viver uma vida de injustiças, chegou a hora de você apresentar a sua queixa ao verdadeiro juiz, diante do trono de Deus. Campanha da Justiça, para todo aquele que tem fome e sede da justiça de Deus. Bem, nós vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que foram abençoadas, que obedeceram, ouviram, usaram a fé inteligente, a fé que justifica. Veja o que aconteceu. Meu nome é Cíntia e eu sofri uma grande injustiça no meu casamento. Eu casei para ser feliz, acreditava que eu ia ser feliz. E no começo até era, eu e meu esposo, a gente se dava bem, mas com o passar do tempo foi havendo brigas, discussões, a gente já não estava mais se dando tão bem.
E a gente trabalhava em horários diferentes, a gente já não passava mais tanto tempo junto e com isso veio acarretar uma traição. Meu esposo se envolveu com uma amiga de trabalho e a partir dali as coisas só foram piorando até eu chegar no fundo do poço. Eu me vi muito triste, decepcionada. Ser traída é a pior das injustiças, porque eu depositei nesse casamento todo o meu sonho, o meu projeto de ter uma família feliz. Eu acreditava no meu esposo. E o pior dessa injustiça é que nós tínhamos uma filha pequena que via as nossas brigas, o nosso desentendimento, o pai que quase não ficava em casa, ela era muito doente, sofria com bronquite asmática, eu vivia com ela nos médicos e toda essa situação e eu pensava, será que a minha filha vai crescer sem um pai? Será que ela vai ter o mesmo destino que eu tive? E além disso, os problemas financeiros chegaram. Logo ele foi mandado embora do serviço, a gente passou por um período muito difícil, onde a gente teve que contar com a ajuda do meu sogro. A minha filha teve um dia que abriu o armário e queria uma bolacha e eu não tinha dinheiro para comprar uma bolacha para ela. Essa foi a pior das injustiças, ver a minha filha tão pequena pedindo um pacote de bolacha e a gente não ter para poder suprir a necessidade dela. Mas através da palavra eu conheci a justiça de Deus. Eu pude me agarrar naquela palavra que Deus iria restaurar tudo aquilo que eu tinha perdido, o meu casamento, a minha vida financeira, tudo aquilo que eu já não acreditava mais. E foi ali que eu depositei toda a minha confiança. Eu fui buscar pela justiça de Deus. E ali eu apresentei a Deus todas as minhas queixas, tudo aquilo que eu estava vivendo, tudo que foi injusto, toda a minha dor. E ali Deus julgou a minha causa. Estende o teu martelo, ó juiz grande Deus, e esmague a injustiça. E Deus fez justiça na minha vida. O meu casamento, que outrora foi marcado pela traição, hoje ele é marcado por bênçãos. Meu esposo está totalmente transformado, o nosso casamento foi restaurado. A nossa vida financeira, hoje há paz na nossa casa, hoje o nosso relacionamento ele é fortalecido. Deus fez uma justiça que eu jamais imaginava que poderia existir. Hoje a minha boca se enche de argumentos, porque Deus fez a justiça na minha vida, restaurou o meu casamento, restaurou a nossa vida financeira. Hoje eu posso falar das grandezas que Deus fez na nossa vida, porque hoje é tudo transformado. Todas as minhas queixas Deus ouviu, porque eu fui até o tribunal de Deus e Ele julgou a minha causa. Pastor, o meu marido correu uma causa durante 10 anos e ele escolheu o melhor advogado que existia, porque era algo muito grave. E o advogado entrou dizendo que não daria garantia de causa ganha. Aí ele pagando 10 anos, recorrendo, pagando, aí até que chegou o final. Aí o advogado falou para ele assim, olha, provavelmente você não vai sair dessa. Quanto ele pagou? Ele pagou mais de 20 mil. Aí, pastor, ele pegou e ia embora. Ele falou assim, amor, eu vou embora, porque se eu ficar preso, eu vou dar um tiro na minha cabeça. Eu vou vender algumas coisas e vou embora para os Estados Unidos. Eu falei assim, não, eu sirvo um Deus poderoso, um Deus que Ele é o juiz dos juízes. Ele está acima de todos os juízes. Durante 10 anos, as testemunhas apontavam para ele. Sabe? Inclusive, a mãe do cara apontava para ele e tudo. Então, não tinha como ganhar. Aí, quando foi nesse dia, ele foi, assim, em cima da minha fé e da minha palavra, o juiz perguntou para a testemunha, é esse o moço? Ela falou assim, não. Você está sendo ameaçada para dizer não, para não dizer a verdade, porque senão você pode ser presa? Ela, não, quero acabar com isso, não é esse o moço e está encerrado. Eu não quero voltar mais aqui. Causa julgada? Causa julgada. O meu marido saiu de lá assim, sem entender nada. E o advogado falou assim, se não fosse o juiz que sua esposa falou, essa causa não seria ganha. Quem é o juiz? O Senhor Jesus.
O Deus Todo-Poderoso. E da Igreja Universal, gente, porque eu servi em outras igrejas 18 anos. E eu vivi uma vida miserável, filhos doentes, marido problemático, tudo. E 18 anos, eu não podia comer uma bolacha, que eu tinha que vomitar ela. De tantos problemas. Depois que eu vim, a última porta que eu bati foi a Igreja Universal. Depois que eu vim para a Igreja Universal, gente, o meu casamento mudou, meus filhos ficaram curados. E esta última causa, que era terrível, ela foi ganha, pastor. E hoje só alegria, felicidade. Deus abençoe. Meu nome é Cristiane, tenho 39 anos e sofri muitas injustiças na minha vida amorosa. Eu vivi com uma pessoa durante 20 anos e 14 anos eu vivi casada com essa pessoa. E no começo, tudo ia bem, mas depois mais ou menos de um ano para frente começou as injustiças na minha vida. Começaram as agressões verbais e logo após começou as agressões físicas, então agressões verbais e físicas e mais tarde as traições. Era injustiça de todos os lados. Eu era muito humilhada, agredida até na frente de outras pessoas. Então eu era uma pessoa muito triste, muito nervosa, não tinha paciência com nada, tinha a autoestima muito baixa, porque assim, a pessoa que sofre traição sabe do que eu estou falando, porque a pessoa se sente inferior a tudo e a todos. Então assim, não tinha vontade de me arrumar, de me olhar no espelho, de sorrir. Para mim não tinha motivos para isso. Então eu vivia um tormento, mas a última agressão foi diferente das primeiras. Ele estava realmente muito transtornado, porque assim, eu falei para ele que eu não aceitava mais aquela situação, que eu queria o divórcio. E ele se revoltou, que não aceitava, ele não aceitava de jeito nenhum. Então foi quando ele me agrediu na frente de outras pessoas na rua, e assim, com muita violência. Na verdade, a intenção ali era com certeza me matar, porque ele não aceitava. Ele sempre jurou isso, falando que se eu um dia quisesse separar dele, ele iria me matar. Então foi naquele dia realmente que ele foi com essa intenção de me matar. Então assim, a agressão foi muito forte, carrego marcas no meu corpo dessa agressão, que é na boca, né, que eu levei 10 pontos na boca. Então assim, eu carrego comigo essa cicatriz dessa agressão. Então assim, foi uma coisa muito grave, que realmente ali eu vi a mão de Deus me segurando ali, me guardando, porque a intenção era de morte mesmo. Na igreja, numa busca, numa palavra que eu ouvi do homem de Deus no altar, falando de justiça, veio dentro de mim que Deus tinha algo melhor para mim, que aquilo que eu estava vivendo e não era aquilo que Ele queria para a minha vida, que tinha uma vida além dessa vida que eu estava sofrendo, tinha uma vida, porque na verdade eu não vivia, né? Eu era, na verdade, só tinha nome de viva, mas eu era morta, por dentro, espiritualmente eu era morta. Então assim, tinha vida para mim, então aquela palavra veio de encontro a minha vida, a minha necessidade naquele momento, que eu estava sofrendo. Então eu não enxergava além daquilo. E naquele dia, naquela palavra, Deus me mostrou que Ele tinha vida para mim. E foi ali que eu me apeguei. Falei, não, eu quero justiça na minha vida. Eu preciso e eu posso. Deus pode me dar. Né? E apresentei a Deus, que é o meu juiz, o santo juiz, eu apresentei a Ele as minhas queixas, né? O que eu estava passando naquele momento. Apresentei tudo a Ele com fé. Me entreguei no altar, fiz o meu melhor. Estende o teu martelo, ó juiz grande Deus, e esmague a injustiça. Que eu queria mudança, não poderia aceitar na minha vida servir um Deus tão grande e viver aquela vida aprisionada que eu vivia. Então eu me lancei naquela fé, me lancei na justiça de Deus, e eu fui ouvida. Eu tenho um marido de Deus, um esposo de Deus, que me acompanha em tudo, a gente é abençoado em tudo, tanto financeiramente, espiritualmente, em todos os sentidos nós somos abençoados. Então Deus fez justiça na minha vida, eu posso falar com o coração cheio de alegria e de argumentos que Deus fez justiça realmente na minha vida. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade.
A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Meu nome é Cristiane, eu tenho 30 anos e eu vivi uma vida muito triste. Era uma pessoa muito insegura. Eu tinha muitos conflitos internos, né? E isso se exteriorizava para o meu meio, né? Então, eu vivia a base, para mim a felicidade estava sempre em coisas e pessoas. Então, eu focava, toda a minha vida era baseada no que os outros pensavam, no que os outros achavam. E além disso, eu também era uma pessoa muito vingativa. Então, quando uma pessoa fazia algo para mim, eu queria retribuir com o mal para ela. Então, eu queria fazer algo pior do que ela fez para mim. Aí veio o convite, né, de buscar o Espírito Santo para ser uma nova pessoa. E eu desejei o Espírito Santo ardentemente na minha vida. Eu queria muito, muito, muito o Espírito Santo. E abdiquei de amizades, de tudo que me separava de Deus, que tudo que impedia desse relacionamento com Deus, para buscar o Espírito Santo. E essa felicidade verdadeira veio quando eu me envolvi mais com Deus. Eu lia mais os blogs, né, as mídias relacionadas à mídia com Deus. E os lazeres, tudo, eu abdiquei tudo para poder focar mais no meu desenvolvimento da minha fé. Hoje eu sou uma pessoa segura, né? Não preciso de opiniões das outras pessoas, de pensamentos. O que eu penso em agradar a Deus, isso é mais importante. Ele me dá o discernimento para eu saber exatamente como agir, como proceder no momento certo. A força, né, a capacidade de perdoar a pessoa que me fez mal, a capacidade de não retribuir com o mal, mas sim com o bem, isso tudo foi através do Espírito Santo. Hoje eu tenho felicidade de fato. A felicidade que eu buscava antes, hoje ela é real, verdadeira. Sou realizada, todos os meus conflitos internos, todos os meus traumas do passado, tudo que eu carregava de negativo na minha vida, isso foi eliminado. Embora a fé seja invisível, ela se torna visível, palpável, por meio das atitudes de coragem que ela impõe àquele que crê. Nos 40 anos da Igreja Universal, chega até você a Bíblia Sagrada com as anotações de fé do Bispo Edir Macedo. Uma edição de luxo com inspirações de fé fundamentadas na Palavra de Deus. Adquira o seu exemplar no arcacenter.com.br. Meu nome é Eliane, tenho 47 anos. Eu era muito triste, muito vazia, tinha desejo de suicídio, complexo de inferioridade. E assim, eu achava que se eu morresse não ia fazer diferença para ninguém. E a minha vida não tinha sentido. Eu era muito carente, então eu fui procurar suprir essa carência num casamento, onde também o meu esposo era viciado, tive muitos problemas no casamento, muita dificuldade financeira. E assim cheguei na igreja através de um convite. Essa situação toda foi resolvida, então assim, eu consegui assim vencer todos esses problemas. Só que no meu interior ainda tinha aqueles porquês. Então, quando os problemas vinham, eu ainda me perguntava, mas por quê? Eu estou na igreja, eu estou fazendo tudo direitinho, por que ainda acontece? Mas era porque dentro de mim ainda faltava algo a mais, que era uma experiência com Deus, uma intimidade com Deus.
Eu sacrifiquei as minhas horas de lazer, passeios com a família, passei a me dedicar mais, a me interessar pelas coisas de Deus, a ler mais a Bíblia, a estar conectada ali com a palavra de Deus, com as mensagens do bispo. Mesmo estando no trabalho, no trânsito, onde eu estava com pensamento em Deus, porque eu queria conhecer Deus, eu queria ter aquela intimidade com Deus, até que eu recebi esse selo. Então foi uma mudança que aconteceu assim de dentro para fora. Eu já não era mais aquela pessoa insegura, já não tinha mais aqueles porquês. Eu passei a entender que mesmo você tendo Deus, você vai passar por lutas. Sim, você vai ter problemas, só que a situação é diferente. Por quê? É o jeito que você encara os problemas. Então eu já comecei a me sentir mais forte, a ter mais sabedoria, a como lidar com os problemas. Percebi que uma felicidade que vinha do meu interior, assim, não importava que eu estivesse passando aqui fora, mas eu já estava bem segura, bem firme para lutar. E hoje eu tenho certeza da minha salvação. O Espírito Santo para mim é o bem mais precioso entre todas as outras coisas que já alcancei, que já conquistei, mas nada é comparado ao Espírito Santo. No passado, o véu que havia no Santo dos Santos separava o povo de Deus. Somente uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava e oferecia os sacrifícios para a remissão dos pecados do povo. Mas quando o Senhor Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, morreu na cruz, o véu que separava foi rasgado de cima a baixo, dando livre acesso de todos para que entrassem na presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Porém, muitos, nos dias de hoje, estão separados de Deus. O que vem separando você da presença de Deus? A dúvida? O medo? Os maus pensamentos? O pecado? O que tem separado você de Deus? Quarta-feira, a noite da salvação e o grande propósito do rasgar do véu. Escreva em um papel tudo aquilo que tem o separado de Deus. No rasgar do véu, grandes milagres acontecem e o principal, o recebimento do Espírito Santo. Quarta-feira, a noite da salvação e o grande propósito do rasgar do véu, para que nada venha nos separar de Deus, às 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma universal. Graças a Deus. Você está vendo, minha amiga, meu amigo? Você viu que uma pessoa provou ao Senhor e foi abençoada. As outras foram abençoadas com o recebimento do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Quem tem o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, não tem como dar errado na sua vida, não tem como se perder, porque o Espírito de Deus a conduz. É o Espírito Santo que é o responsável pela minha vida. Se eu faço a escolha certa, porque ele coloca sempre para mim, mesmo tendo o Espírito Santo, ele, Deus, coloca para mim o direito de escolher, de optar por um caminho A ou pelo caminho B, pela coluna 1 ou pela coluna 2, não tem coluna do meio. Então, o Espírito Santo me dá a direção, ele me dá a inspiração. Vai por esse caminho, coluna 1, ou então vai por o caminho na coluna 2, pronto. Ou um ou outro, ele me diz através da fé, ele fala, ele inspira. Então eu obedeço, então eu sou abençoado. Se ele fala e eu não obedeço, então
a culpa é minha de ter uma vida de má qualidade, não é verdade? Minha amiga, meu amigo, essa é a fé que faz a gente conquistar a plenitude da vida. Deus quer que você tenha uma vida plena, abençoada, mas é claro que você tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço, você tem que sacrificar. Ninguém pode conquistar sem sacrificar. Não se faz omelete sem quebrar os ovos, é ou não é? Você tem que quebrar os ovos para poder ter um omelete. Do contrário, não tem nada. Então, aprenda isso. A fé depende de atitude, é a ação. É a ação da obediência, do exercício da palavra de Deus. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe você. Ele faça você entender e obedecer a sua santa palavra.